Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor que nos reúne aqui nessa tarde. Mais forte. Ele é fiel, um Deus poderoso, um Deus que vem ao auxílio das nossas fraquezas. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à Canção Nova nesse momento, ao Santuário do Pai das Misericórdias. Essa tarde que está quase nevando aqui em Cachoeira Paulista, não é verdade? Para você que está acompanhando em casa, 36 graus na sombra, tá, gente? Agora você imagina com todas essas roupas aqui. Então antes de reclamar, lembra da gente, viu? De mim e do outro padre aqui. Meus irmãos, muito bem-vindos. Quero acolher também com muito carinho quem nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, TV, rádio, internet. Deus abençoe você, permaneça conosco. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração nessa tarde. Quero saber quem está visitando a Canção Nova hoje pela primeira vez. Levanta a mão por gentileza. Uau, muita gente, uma salva de palmas a quem nos visita. Deus abençoe você. Muito bom contar com a sua presença, com a sua disposição de estar aqui rezando com a gente. Nessa missa, eu quero rezar hoje pelo aniversário de Melinda do Espírito Santo, Ian Antunes, também Luiz Fernando Ribeiro, Antônio Ravi, muitos aniversariantes. Também aniversário de casamento, Haroldo e Marcela, 13 anos, nos acompanhando em casa. Antônio Francisco e Helena, 47 anos de vida matrimonial, nos acompanhando em casa também. Natália e José Milton, 41 anos de vida matrimonial. A Natália e o José Milton estão aqui. Se tiver, levantem a mão. Aqui à minha direita. Uma salva de palmas, parabéns. Essa é a missa pelas famílias, então nós rezamos com muita alegria, damos graças a Deus pelos 41 anos de vida matrimonial. Mas olha só, você achou que 41 era muito? 57 anos de vida matrimonial do senhor Antônio e a senhora Helena. Cadê o Antônio e a Helena? Onde estão? Levantem a mão por gentileza. 57 anos de vida matrimonial, onde estão aqui? Não estou vendo, está escrito aqui que eles estão aqui. Talvez foram ao banheiro, né? Vamos rezar por eles, mesmo assim. José Luiz e Silvana, 35 anos de vida matrimonial. Estão aqui o José Luiz e a Silvana? Se estiverem, levante as mãos para o padre ver. Aqui, à minha esquerda, parabéns, uma salva de palmas também. 35 anos, que bom, que Deus abençoe, que Deus ilumine vocês. Quero acolher também as caravanas, pessoal de Tangará da Serra, Mato Grosso, Guarulhos, São Paulo, Linhares, Espírito Santo, Bragança Paulista, São Paulo, Santa Isabel, São Paulo, Bahia, Sergipe, Cafelândia, Paraná, Ji-Paraná, Roraima, Rondônia, acho, Imaculada Conceição. Cadê os que nos visita nessas caravanas que o padre falou? Levante as mãos. Que bom, bem-vindos, uma salva de palmas, Deus abençoe. Tem alguns até uniformizados, né? Vocês que estão aqui uniformizados são de onde? Ji-Paraná, olha só que legal. Eu sou do Paraná, só faltou o Gi, né? Para mim, que bom. E vocês aqui uniformizados de azul, são de onde? Itabuna, na Bahia. Foi vocês que vieram trazer esse calor para nós, né? Eu acho que a Bahia deve estar mais fresca que aqui, porque hoje aqui, meu amigo, está difícil. Mas enfim, acolho todos que nos visitam, quem nos acompanha também. Você vê que eu estou de verde, o padre também está de verde, já vou apresentá-lo. Nós estamos retomando hoje, depois do tempo do Advento, que foi um tempo muito forte, depois do tempo do Natal, depois da Epifania após o Natal, ontem a festa do batismo. Hoje nós retomamos o tempo comum, primeira semana do tempo comum, por isso que o padre está de verde, aqui com a casula da Sagrada Família, também representando, né, a missa que nós rezamos aqui pelas famílias. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Quero acolher com muito carinho também o Orlando Júnior, que é missionário da Canção Nova, que fez aniversário ontem, né, Orlando? Verdade, padre. 72, né? Brincadeira, ele fez 44, né, ontem. Me chamou para almoçar na casa dele ontem. Deu um almoço pro padre, então você tá bem, viu? Você tem ponto lá no céu, né? Salva de palmas ao Orlando que fez aniversário ontem. Deus abençoe sua missão. Músicas lindas o Orlando Júnior tem, que você pode conferir depois aí nas plataformas digitais. Obrigado aos músicos que estão aqui com a gente também, a equipe da liturgia. Vamos juntos, com muita fé, iniciar a nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Graças a Deus tem um sacerdote que nos visita. Quero pedir, padre, por gentileza, que o senhor se apresente, fale de onde o senhor é, para que nós o acolhamos. Se tiver alguma caravana com o senhor também, que o senhor mostre aqui para a gente acolher com muito carinho. Sou o padre Joseilson, da Diocese de Caruaru, Pernambuco. Não vim com caravana, estou com irmã lá de Ferraz Vasconcelos, que está ali, e caminha conosco nesses dias. Aproveitei para vir a Canção Nova, a Aparecida, também agradecer a mãe e também o Pai das Misericórdias. Cadê a irmã do padre? Quero conhecer. Onde? Ah, está ali, escondidinha ali. Bem-vinda, viu? Deus abençoe. Um abraço ao Dom Rui, né? Que é o bispo de Caruaru, muito querido por nós da Canção Nova. Enfim, é isso. Quem aqui precisa rezar por algum membro da família, tem alguma situação na família? Levanta a mão. Achei que era só eu, você também? Que bom que você está aqui. Nessa missa a gente sempre ressalta o poder da intercessão. Deus escuta a oração que a gente faz, sabe, em favor de um familiar. Sobretudo você pai, você mãe, você avô, você avó, você tem autoridade espiritual sobre o filho, sobre o neto. Você também filho pelos seus pais. Deus nos chama a viver o bom combate, sabe? O bom combate da intercessão, o bom combate da oração, por aqueles que talvez estão cegos, né? A pessoa que está no pecado, no vício, às vezes não é nem maldade, ela está cega para a verdade, cega pelos impulsos desordenados, cega pelas ideologias. Por quem você quer rezar nessa tarde? Coloca a mão no teu coração, você aqui, você em casa. Quais são os impossíveis que você quer apresentar a Deus? Quais são as portas que você precisa que sejam abertas nesse tempo que Deus te dá? Pense nessa pessoa agora. Coloque sobre o altar essa situação agora. Sim, Senhor, nós estamos aqui para viver o bom combate da intercessão nessa missa pelas famílias. Nós estamos aqui para pedir a cura, a libertação, a restauração para os membros da nossa família, da nossa casa. Nós estamos aqui, Jesus, para pedir pelo poder do teu nome, do teu sangue precioso, das tuas 5 chagas. Liberta a nossa família de toda maldição. Liberta a nossa família do flagelo do vício, dos problemas financeiros. Liberta a nossa família da depressão, das enfermidades, das ações diretas ou indiretas dos espíritos malignos. Liberta, Senhor, a nossa casa, esse espírito de adultério rondando essa família, esse espírito de destruição, de depressão e suicídio rondando essa casa. Liberta agora pelo poder do teu nome, Jesus. Vem nos purificar com teu sangue preciosíssimo. Vem purificar nossa família, os nossos familiares, pelo poder do teu sangue, Jesus, do teu nome preciosíssimo, das tuas 5 chagas. Vem purificar, libertar e salvar nossa família, Senhor. Vem restaurar os nossos familiares. Tapa as brechas em nós para a ação do mal, para a ação do inimigo na nossa casa. Nós temos necessidade da tua intervenção, Jesus. Por intercessão da Santíssima Virgem e de São José, vem salvar a nossa casa e a nossa família, Senhor. Vem libertar a nossa família e sobretudo liberta a nossa família do poder do pecado, do poder do vício, do poder da impureza. Perdoa os nossos pecados, os pecados dos nossos familiares. Nós oferecemos essa missa em expiação pelos pecados dos nossos familiares e antepassados, Senhor. Pelo poder do teu nome, vem batizar no teu Espírito Santo agora nós e os nossos familiares. Vem queimar no fogo do teu Espírito os traumas, os vícios, as feridas, a depressão, o desânimo, os maus pensamentos. Vem libertar, Senhor, e salvar a nossa família. O Senhor pode, o Senhor é Deus, o Senhor pode tudo. Vem, purifica e salva a nossa casa. Vem, purifica e salva a nossa família. Pelo poder do teu nome, Jesus, vem restaurar a nossa casa. Vem proteger a nossa casa pelo poder do teu sangue precioso, Deus. Levanta os seus braços agora, amado filho, amada filha, e vamos cantar isso. A minha família será protegida pelo sangue de Jesus. Levanta os seus braços e solta a sua voz com fé. Deus ouve a sua oração pelos seus familiares agora. A minha família Da sua alma, a minha família, solta a voz. A minha está protegida, cante. Pelo sangue de Jesus, creia.
A minha família, força. A minha família está protegida pelo sangue de Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, que Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos muitos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante, dai-lhe luz para ver o que deve ser feito, e coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Informação que a gente sempre dá. Sabia que quem está se abanando aí, abanando-se, você produz quase 2 vezes mais o calor do que se você não estivesse abanando, porque o seu corpo está fazendo esse movimento. Mas fique à vontade, né? Quem vai suar é você mesmo. Eu já estou aqui pagando meus pecados, olha aqui a minha roupa, né? Aí você escolhe como que você vai viver a sua purificação. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos sacerdotes que concelebram comigo, o evangelho de hoje é muito forte, muito bonito. Também a leitura lá atrás, eu não vou falar tanto da leitura por causa do tempo. Ela falou um pouco da promessa feita, né, a Ana, que era estéril, o filho que ela vai conceber depois, bem bonito. Mas o evangelho de hoje é um evangelho bem interessante, porque em primeiro lugar, o evangelho de hoje fala de uma certa urgência, né? Você sabe que muitas vezes a gente entende que Deus faz as coisas com calma, com paciência, existe o tempo de Deus, sim ou não? Quem já ouviu essa expressão? É preciso esperar em Deus o tempo das coisas. Já ouviu? Existem vezes nas quais Deus nos chama a viver a paciência, a progressão, o processo. Todavia, existem tempos nos quais Deus nos chama a uma urgência, a não perder tempo. É agora, levanta, vai, a porta abriu, essa é a oportunidade. O agora de Deus, né? Porque veja bem, como que Jesus começou o evangelho? Nós estamos aqui em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14. Como que Jesus começou o evangelho? Se cumpriu o tempo. O que isso significa? Se cumpriu o tempo. É do grego pleplerotai. O que significa se cumpriu o tempo? Se cumpriu o tempo. Cumpriu o tempo. Significa que o tempo foi levado à plenitude. Não é que acabou, é que começou uma fase nova. Se cumpriu o tempo, ou seja, agora é uma fase nova. Agora é um momento novo, agora é um imediatamente de Deus. Agora é o tempo da graça. Porque existem 2 palavras, né? Existiam no grego antigo, com o qual o Evangelho, o Novo Testamento foi escrito, 2 palavras para falar de tempo. Uma era cronos, de onde vem a palavra cronômetro, cronologia, que é o tempo natural, humano. E a segunda era kairos, que significava o tempo espiritual, o tempo da graça de Deus, o tempo no qual Deus entra na história. Então Jesus disse, se cumpriu o tempo, é agora. Deus muitas vezes pede para que nós façamos as coisas com calma, é verdade. Mas também muitas vezes Deus pede para que a gente corra. O Padre Jonas nos ensinava na Canção Nova que quando ele estava fundando a Canção Nova, muitas vezes ele se sentia como uma criancinha que vai correndo atrás do pai, porque o pai está andando com os passos grandes de um adulto, e a criancinha tem que se apressar para conseguir manter o mesmo passo do pai. Então o Padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, nos ensinava que muitas vezes ele se sentiu assim. Deus estava correndo e ele tinha que correr atrás. E é fato, às vezes Deus quer que a gente espere e viva gradativamente, pacientemente. Mas muitas vezes Deus quer que você corra. É o momento da graça, se cumpriu o tempo, é agora, se cumpriu, não é? Depois ele fala, o reino está próximo, enjiken do grego. O que significa estar próximo? Está aqui, sou eu.
Eu estou aqui. Porque o que Jesus estava dizendo em outras palavras? Olha, tudo aquilo que foi profetizado lá no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi falado mais de 3.000 anos atrás, quando a aliança foi feita com Abraão, tudo aquilo que foi profetizado através de Moisés, que viria um profeta superior a ele, para redimir o povo, para salvar o povo dos seus pecados, tudo isso está acontecendo agora. O reino de Deus está próximo. E reino não é um lugar, mas é a soberania de Deus, né? Basileia, é Deus que chegou, que está ali. Agora veja bem, eu vejo que essa palavra é profética para nós. O tempo está cumprido, o tempo se cumpriu. E veja bem, quando o tempo se cumpre, quando Deus começa uma nova estação na nossa vida, a gente tem que entender e virar a chave e simplesmente correr atrás. O Kairos é o agora de Deus. Porque imagina, aqui no Brasil, não sei onde você mora, mas em geral no Brasil as estações não são tão bem definidas. Mas existem lugares nos quais, eu estava num país há pouco tempo atrás, no qual o inverno era inverno, e as folhas das árvores todas morriam, né? A seiva ia para o caule ali, as árvores pareciam que tinham morrido. Nevava, e depois no verão era um calor insuportável. Depois na primavera vinham as flores. Então imagina, vamos supor que até novembro fosse um frio medonho aqui no Brasil. Imagina se até novembro fosse frio e você tirasse aqueles seus casacos, sabe, que a senhorita queria mostrar para sua vizinha, que você tem aqueles casacos bonitos, né? Aquela bota, aqueles roupas de frio, aquele negócio que põe no pescoço, que eu esqueci o nome, que as mulheres usam, né? É sharp, sei lá como é que fala. Isso aí. Aquela coisa ali, cachecol, tal. Seu cabelo no frio fica diferente, fica mais sedoso, né? Aí você curtiu o frio, só que tudo bem, passou o inverno. E você, dia 12 de novembro, vem para Canção Nova, nessa neve que está caindo aqui hoje. 37 agora na sombra. Imagina se a senhorita chegasse aqui com aquele seu sobretudo, minha filha. Com aquela bota até o joelho. Eu iria olhar para você e ia falar assim: gente, tem alguém do SAMU aqui? Acho que uma pessoa saiu da casa lá onde ela devia estar tomando os remédios, está meio doida aí. Imagina, do seu lado, tem alguém de sobretudo aí perto de ti? Por que não dá para usar o sobretudo no verão? Porque passou o frio, não dá. Aí chega o frio, né? Vamos supor, brasileiro diz que gosta de frio. Nesses dias eu estava num lugar que estava menos 33 graus. Gosta de ir lá tirar uma foto e voltar, né? Porque não tem graça nenhuma. Sei lá fora, né? Você sente que o seu nariz está... Eu senti uma hora que eu achei que o meu nariz ia quebrar, né? Aquele nem é tão grande, tá? Se fosse um outro padre amigo meu, ladrão de oxigênio, ia quebrar mesmo, né? Brincadeira, padre, ele sabe quem é, não falei nome. Só digo que ele é corintiano. Vamos mudar de assunto. Enfim, não adianta no inverno você ficar andando como se você estivesse na praia, né? Senhorita com seu maiozinho, o rapaz com aquele shortinho, imagina no menos 30, o que vai acontecer? Não dá. Cada tempo é um tempo. E Jesus está dizendo: se cumpriu o tempo, começou uma etapa nova, é agora. E muitas vezes o que nos impede de viver o novo que Deus tem para nós, sabe o que é? É porque entra o verão e a pessoa começa a dizer: mas eu ainda não usei aquela bota, mas eu ainda não estreiei aquela roupa, mas eu ainda não usei aquele cachecol. Acabou o verão, agora é tempo de inverno. O que isso quer dizer? Às vezes a gente vai para uma nova etapa, Deus nos traz para uma nova etapa, e a gente fica lá resmungando: mas eu pequei naquela etapa, mas eu não fui a esposa que eu devia ser, eu não comprei o carro. Ei, o que aconteceu no passado, fica no passado. Não dá para você ir para frente levando o peso das frustrações, das vitórias ou das derrotas da estação anterior. É preciso ir para frente. Para Deus abrir novas portas, a gente tem que fechar as portas velhas. Para Deus começar novas estações, a gente tem que cruzar o limiar, sair daquela estação. Então Jesus está dizendo: é agora, é o Kairos. O que você precisa deixar para trás hoje, no começo desse ano, você aqui, você em casa?
Talvez é aquela mágoa, e a gente tem uma infeliz percepção de acreditar que a gente só pode ir para frente quando as coisas estão totalmente resolvidas. Padre, mas não está resolvido ainda entre eu e meu marido, ele não me pediu perdão do jeito que eu quero, ela não me falou por que aquilo aconteceu. Ei, existem momentos nos quais tem que deixar o que não conseguiu resolver e ir para frente, simplesmente ir para frente. Porque a gente acha que tem que ser perfeito do jeito que eu quero, senão eu não consigo. Não. Com derrotas, com vitórias, com conquistas, com retrocessos, chega uma hora que é preciso só ir para frente, só recomeçar, só entrar no kairos, no tempo de Deus, no bonde, Santo Agostinho dizia, da graça, né? Santo Agostinho dizia que ele tinha medo do Deus que passa, porque Deus passa, ele derrama graças que são específicas para aquele momento. E se você não está atento, você desperdiça o que Deus quer fazer. O reino começa, mas você não entra no reino. Cumpriu-se o tempo, agora é tempo de coisas novas. E para começar coisas novas, a gente tem que curar coisas velhas, a gente tem que fechar portas velhas, e a gente tem que simplesmente desprezar o que não está pronto, o que não ficou do jeito que eu queria. Padre, mas não devia ter sido assim. Olha, o passado você não muda. Não devia ter acontecido isso. O que aconteceu, aconteceu. Mas o meu marido não devia ter feito. Ele já fez. Qual é a resposta que você dá a partir de agora? Deus está te convidando para um tempo novo. Deus está me convidando para um tempo novo. Essa palavra é profética. E nós não vamos receber tudo o que Ele preparou para nós se nós não vivermos, não entrarmos nesse tempo novo. Então veja bem, o Evangelho não começa com um mandamento, ele começa com um acontecimento. Deus entrou na história e disse: se cumpriu o tempo. É agora o momento. E vamos continuar refletindo sobre o que o Evangelho quer dizer. Jesus é o centro do tempo. Nele converge o passado, o futuro se abre a partir dele. E ele disse: o reino está próximo, o reino sou eu. E como o reino se manifesta? Na pessoa de Jesus. Nos atos dele curar os doentes, expulsar o mal, perdoar os pecados, reunir os dispersos, ensinar com autoridade, né? Por que o reino está próximo? Porque Cristo veio habitar entre nós. Cristo entrou na história. Só que o que Jesus disse depois? O versículo 14 foi: se cumpriu o tempo, o reino está próximo. Depois do versículo 15, o que ele disse? Convertei-vos e crede no Evangelho. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela tem uma cara de pessoa convertida, sim ou não? Dá uma olhada para ela. Se ela tiver com sono, dá uma chacoalhada. Fala: acorda, a missa não é lugar de dormir. Que de cima eu vejo tudo, tá? Você que está dormindo com essa boca aberta, babando aí, estou de olho em ti. Tem cara de convertido, sim ou não? É, padre, é. Sua esposa, convertida, claro, mansa, igual um hipopótamo com fome. E esse marido organizado, um homem de iniciativa, igual o bicho preguiça depois do almoço. Eu sei, mas Deus está nos dando essa ordem, independente das nossas fraquezas: convertei-vos. O que isso quer dizer? Cumpriu-se o tempo, o reino chegou, mas para que esse tempo novo se concretize na sua vida, com todas as graças, bênçãos desse novo tempo, desse novo estado, você precisa lutar para converter-se. E eu vou dizer para você, eu estou fazendo nesse ano um projeto chamado Leia o Catecismo Inteiro Comigo em um Ano, no meu canal no YouTube. Todos os dias eu estou lançando um livro, nesse ano inteiro, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, explicando o Catecismo da Igreja Católica inteiro. Todos os dias entra. E hoje à tarde, antes da missa, eu estava gravando, né? E eu estava gravando a parte que explica a consequência do pecado original, né? O pecado de Adão e Eva gerou a consequência. Todos os homens herdaram, os seres humanos, as consequências do pecado de Adão e Eva. Nós temos aquilo que a igreja chama, que o catecismo chama, que os padres da patrística, né, os padres doutores da igreja dos 8 primeiros séculos chamam de concupiscência. E qual que é o remédio para a concupiscência? Para essa tendência ao mal que a gente tem. Porque todos nós trazemos uma tendência ao mal. Pode reparar, você não precisa ser expert, é só você ser o mínimo de sensatez para se auto-observar.
Tem pessoas que têm a tendência para serem mansas igual um hipopótamo com fome. Outras que são preguiçosas para morrer de repente demora 6 anos e meio, né? Outras que são orgulhosas, outras que julgam, condenam, olham já condenando, fala mal de padre, fala mal de todo mundo e sempre está certo. Tem outros que são orgulhosos, tem outros que não pode ver dinheiro, tem outro que cai no pecado da impureza, no adultério, tem outro que tem a língua que não cabe no dia que morreu, um caixão para o corpo, outro para a língua, né? Cada um tem o seu defeito, a sua fraqueza. Só que o que é converter-se, diz o catecismo nessa sessão que eu estou lendo, ali a partir dos números 332 em diante, que eu estou gravando, hoje eu estava gravando, por isso que está bem fresco na minha memória. O catecismo nos ensina que precisa acontecer na vida de cada cristão um duro combate. Claro, pelo batismo, nós recebemos o antídoto para não viver a morte que o pecado de Adão nos deixou, a consequência do pecado original. Nós passamos da morte para a vida, mas precisamos lutar para que nós não saiamos da vida e não voltemos à morte. Por quê? Porque as consequências do pecado original continuam em nós. A concupiscência, eu disse, as más tendências, cada um tem a sua. Então, conversão também, teologicamente falando, sobretudo patristicamente falando, né, a partir dos comentários dos doutores da igreja ali dos 8 primeiros séculos, ela é sobretudo uma luta. Um combate árduo, diz o catecismo que o padre estava lendo e gravando hoje, a partir do número 332 em diante, como eu disse. É um combate árduo. Quando chega ali perto do 413, número 400, 413 do catecismo, ele vai especificando isso, né? Combate árduo contra quê, gente? Contra quem? A conversão é um combate árduo contra você mesmo, em primeiro lugar. É um combate árduo contra o nosso egoísmo. A gente só pensa, nós só pensamos muitas vezes em nós mesmos, na nossa vontade, no nosso cantinho, na nossa segurança, no nosso benefício. Não renunciamos para amar o outro, para fazer a esposa feliz, para fazer o pai feliz, para fazer a mãe feliz. Queremos tudo do nosso jeito, na nossa hora. O nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa dificuldade de pedir perdão, a nossa soberba, o nosso vício. Quanta gente viciada no celular, viciada nesses videozinhos de 30 segundos, fica 3 horas por dia e não reza um terço, não ouve a esposa, fica nesse joguinho. Quanta gente perdendo tudo nesses joguinhos de internet. Talvez você que está aqui ou alguém da sua família. São vícios, são más tendências, são desordenamentos interiores. Todos nós temos. E o que é conversão? É lutar. E numa luta, um dia você ganha, um dia você perde. Mas se você morre lutando, você vai para o céu. Um dia você anda 5 passos para frente, outro dia você anda 3 para trás, um dia 10 para frente, outro dia 12 para trás. Mas é preciso se levantar e lutar todos os dias contra si mesmo, contra a má tendência. Como eu disse, tem pessoas, me perdoe, que elas sentam no trono, tiram Deus e dizem: eu estou aqui para julgar. Talvez pessoas até que rezam o rosário, vão à igreja, jejuam, são práticas bonitas, mas essas pessoas não veem que elas estão caminhando para o inferno a passos largos, porque elas estão fazendo tudo o que Jesus disse para elas não fazerem. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis, com a medida que vocês medirem, vocês vão ser medidos. Santo Tomás ensinava que o vício da condenação é um pecado de idolatria, porque você tira Deus do centro e diz: eu sou Deus, eu vou dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Quanta gente que é assim? E eu não estou falando que não deve falar que pecado é pecado, que não deve corrigir, que não tem que falar que o errado está errado. Não é isso que eu estou dizendo, tem que falar sim. Mas eu estou falando daquela postura da pessoa que já sai, bate o olho, já na cabeça já condena, já sentencia, já manda o outro para os quintos dos infernos, né? Aquele lá não presta, olha aquela mulher, aquele. Quem é você? Quem sou eu para sentenciar os outros? Olha para a sua vida, olhe para mim, eu olho para a minha vida. Você não tem pecado não, né? Imaculado na sua concepção, né? Quem aqui é imaculado na concepção? Só Nossa Senhora. E ela não julgava ninguém.
Quanto mais santo, menos julga. Quanto mais hipócrita, mais julga e mais condena. Sabe? E aqui eu não estou dizendo, veja bem, que hoje em dia as pessoas usam esse termo, não pode julgar. No fundo, muita gente usa esse termo dizendo, não pode pregar a verdade, não pode dizer que o errado é errado. Não é isso que eu estou falando. O errado é errado, o pecado é pecado, a Bíblia é a verdade, acabou. Não estou falando isso, eu estou falando daquela atitude interior que muitas pessoas têm de sair condenando os outros, falando mal, pessoas até dentro da igreja. É um orgulho espiritual, no fundo, é uma soberba. Porque no fundo a pessoa se acha tão maior, sabe? Tão boa, por isso que ela sai detonando todo mundo. Diferente da pessoa que diz, olha, aquilo é pecado, aquilo a Bíblia diz que está errado. Isso aí ensinar é uma caridade. Você está me entendendo, obviamente, eu tenho certeza. Então talvez o seu vício é julgar, é preciso lutar. Talvez o seu vício é que você é muito dinheirista, mão de vaca. Não compra um batom para sua filha, para sua esposa, depois quer que ela fica bonita. Tem que gastar dinheiro, meu amigo, minha amiga. Não com bobeira, claro, não com excesso, mas, sabe, viver bem, não ser refém, escravo de uma, sabe, mesquinhez. Não é gastar demais, não é ser, sabe, consumista, mas nem 8, nem 80, né? Talvez você é um tão dinheirista, você não consegue fazer nada para uma pessoa sem ter uma vantagem, tão calculista. Não sabe amar, não sabe ser grato, não sabe fazer nada com espontaneidade. Ou talvez você é uma pessoa, me perdoe, que tem a tendência à impureza, à bebida, ao vício, à droga, não sei. Lute contra você. Se converter isso, esse combate árduo. Lute também, dizia São João, contra o mundo. O que é contra o mundo? Dizia o catecismo também que o padre leu hoje. É contra a mentalidade desse mundo, a mentalidade mundana, que faz com que... Você quer entender o que é o mundo? É só ouvir as músicas de hoje, as séries de hoje, que ensinam totalmente o contrário do que o Evangelho e a Bíblia ensinam, que desconstrói o que é a família segundo o que Deus apresenta na Bíblia, que desconstrói a sacralidade do matrimônio, é uma sofrência, só falando de traição e romantizando o pecado. A pessoa traiu e está lá falando com aquele romance, com aquela justificativa melosa, eu traí, mas nós estávamos lá em tal lugar, eu e ele e ela, e você consumindo essa porcaria. Me perdoe a sinceridade. Isso é um mundo, é um pensamento contrário a Deus. É preciso combater isso e ser de Deus e pensar segundo o Evangelho, não segundo ideologias, não segundo mentiras, não segundo modinhas. Mas se converter também é combater a mim mesmo, as minhas concupiscências, o mundo e também o diabo. É a tríplice dimensão, disse São João na sua epístola. O inimigo, o tentador, o mal personificado, que quer nos levar à revolta contra Deus. A revolta contra Deus é o pecado, é a desobediência, é a recusa na nossa liberdade do amor de Deus. Há o amor de Deus, né? Então converter é combater. Converter é combater. Repita depois do padre: conversão. Mas está muito fraco. Conversão é um combate contra mim mesmo, as minhas más tendências, os meus vícios, o meu egoísmo, maldade, orgulho. É um combate contra o mundo, contra a mentalidade desse mundo que se levanta contra Deus. E é um combate contra o inimigo, contra o demônio, que trabalha dia e noite para me levar para o inferno e para destruir a minha família. Veja bem, isso é conversão. Só que depois de falar de Jesus falar convertei-vos, o que mais que ele falou? Convertei-vos e crede. Pisteuté do grego. O que é crer, gente? O que é crer? O que significava esse verbo pisteuté? Fé como uma adesão. Não é só um aceitar ideias. Entenda bem isso aqui. Não é só um aceitar ideias, mas o que é crer? Esse verbo no grego significava uma adesão profunda. O que é uma adesão? É você
aceitar o que a outra pessoa diz e assumir aquilo como a verdade que guia a sua vida. Então, para se converter, além de lutar, você tem que crer. Você tem que crer que Deus te ama. Você tem que crer que Deus é bom. Sabe uma coisa que eu li? No catecismo hoje, quando eu estava gravando essas sessões, como eu disse, que entra todos os dias no meu canal nesse ano, e vão ficar os vídeos todos lá, você pode assistir quando você quiser, começar quando você quiser. Existe uma parte, eu li uma parte que é uma citação de Santo Agostinho, acho que no parágrafo 409, que dizia, número 409 do Catecismo da Igreja Católica, que dizia assim, que todo pecado, ele nasce de uma falta de confiança no amor de Deus, uma recusa ao amor de Deus. Então o que é fé? É você aderir a tudo que Deus te revela, é uma adesão, mas é você crer que Deus é suficiente para você. O pecado, ele nasce justamente dessa falta de confiança. É como se a pessoa dissesse, não, Deus não é o bastante para mim. Eu preciso de mais, eu preciso de muita coisa, eu preciso de muito prazer, eu preciso do adultério, eu preciso da impureza, eu preciso da depravação. Então, dizia Santo Agostinho, o pecado nasce justamente dessa desconfiança no amor de Deus, dessa desconfiança na providência de Deus, dessa desconfiança no cuidado de Deus. E Santo Agostinho, ainda lá no número 409 do Catecismo, diz, fazendo a analogia, que Adão e Eva, eles quiseram ser como Deus, comendo a maçã, né? Obedecendo ali a tentação do demônio, a sugestão do demônio, porque no fundo, inconscientemente, eles acreditavam que Deus não era o suficiente para eles, que Deus não era Deus o bastante para eles. Então vamos ser nós deuses, vamos ser deuses sem Deus, né? É a criatura que se revolta contra o Criador. O pecado é isso, é uma recusa fundamental da criatura, da sua dependência do Criador. É uma recusa obstinada do amor de Deus. O pecado não é brincadeira, gente. É um pecadinho. Não, o pecado, diz Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. E o pecado é algo tão sério que precisou Deus se fazer homem, morrer numa cruz para vencer o pecado do mundo. Se ele fosse qualquer coisa, Deus não precisava ter morrido para vencê-lo. Então, fé, crer que Deus tem o melhor para mim. Então eu creio que Ele me ama, então eu obedeço, porque a consequência da fé, diz também o catecismo, lá no início, nas primeiras sessões, é a obediência. Se eu creio que uma pessoa tem o melhor para mim, se eu creio que uma pessoa é capaz de morrer por mim, se eu creio que uma pessoa me ama totalmente, eu não vou ter facilidade de deixá-la me conduzir, sim ou não? Sim ou não? Agora, se eu sei que alguém me odeia, que é o meu mal, eu vou ficar reticente, eu não vou obedecer. Então Deus está te dizendo, eu te amo com amor eterno, como ninguém te ama. Por que você resiste em me obedecer? Por que você resiste em acreditar em mim? Então, convertei-vos e crede no Evangelho. Só que depois disso nós vemos outra parte dentro do Evangelho, a segunda sessão, Jesus chamando os discípulos. Jesus encontrou, né, Marcos vai desenvolver isso, os discípulos e ele disse, vinde após mim, né, venham me seguir, e eu vos farei pescador de homens. E Marcos destaca a prontidão dos discípulos, né? Imediatamente eles largaram as redes, os barcos e seguiram Jesus. Imediatamente. Olha, em Marcos apresenta muito isso. Há momentos em que Deus bate a porta com urgência e pede uma resposta hoje, agora, imediatamente. Qual é a rede que você precisa deixar hoje para viver esse tempo novo? Qual é o barco que você precisa deixar hoje para viver esse tempo novo? Qual é o perdão que você precisa dar hoje para viver esse tempo novo? Qual é a confissão? Talvez para esse tempo novo começar, você tem que fazer uma confissão, confessando esses pecados de anos que você não confessa por vergonha do padre. Talvez para começar esse tempo novo, você precisa parar de reclamar por aquilo que aconteceu. Houve uma traição, mas vocês já não entenderam que vão recomeçar, então para de falar disso. Qual é a rede que você precisa deixar? Porque Jesus está dizendo, imediatamente. Agora é a hora do Kairos, da urgência de Deus. É o Kairos de Deus, ó, batendo a porta. É o agora de Deus, ó, batendo a porta, fazendo esse tempo novo acontecer na nossa vida. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé.
Orlando, nós podemos cantar inteira a música Minha Família será protegida pelo sangue de Jesus, aquela que nós cantamos no início. Vamos cantar desde o início, vamos cantá-la novamente agora inteira, né? Vamos fazer dessa oração o nosso clamor, gente. Mas antes disso, levanta o seu braço direito e repita depois do Padre: eu renuncio. Eu renuncio, Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a tudo que me prende no pecado, a tudo que me prende no pecado, na impureza, na mentira, nos laços do passado. nos laços do passado. Eu renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio em nome de Jesus. Toda brecha aberta, Toda brecha aberta, toda falta de conversão, toda falta de conversão, toda falta de confiança no amor de Deus, toda falsa de confiança no amor de Deus. eu renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio em nome de Jesus. Tudo que é da estação passada, Tudo que é da estação passada, que me prende a um passado, que me prende a um passado, que Deus não quer mais na minha vida, que Deus não quer mais na vida. eu renuncio Eu renuncio a tudo que me fecha a tudo que me fecha ao kairós de Deus, ao kairós de Deus, ao agora de Deus, ao agora de Deus, ao imediatamente de Deus. ao imediatamente de Deus. Eu renuncio a tudo aquilo que me rouba da fé, Eu renuncio a tudo aquilo que me rouba da fé, a toda brecha ao mal, a toda brecha ao mal, a toda mentalidade mundana, a toda mentalidade mundana, a todo apego ao prazer, a todo apego ao prazer, ao pecado. ao pecado. Eu renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio em nome de Jesus. Tudo que impede Tudo o que impede vida esse tempo novo de acontecer na minha vida e na vida da minha família, e na vida da minha família. Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, totalmente para viver o que o Senhor tem para mim, para viver o que o Senhor tem para mim, para viver esse kairós, para viver esse kairós, esse tempo da graça, esse tempo da graça, este agora. este agora. Não me deixa perder, Senhor. Não me deixa perder, Senhor. Por favor, Por favor, tudo que o Senhor tem para mim nesse tempo, tudo que o Senhor tem para mim nesse tempo, a concretização das tuas promessas, a concretização das tuas a promessas, realização dos teus sonhos na minha vida, a realização dos teus sonhos na minha não me vida. deixa perder, Senhor. Não me deixa perder, Senhor. Faz a tua vontade, Faz a tua vontade. não me deixa perder Não me deixa o perder tempo da graça, o tempo da o graça, bonde da graça, o bonde da que graça, sempre passa. que sempre passa. Senhor, me tira Senhor, me tira tudo que me afasta de ti. de tudo que me afasta de Eu ti. te imploro, Deus, Eu te imploro, Deus. realiza a tua obra na minha vida, Realiza a tua obra na minha vida. cumpra o teu reino na minha vida, Cumpra o teu reino na minha vida. fecha as portas para o pecado, Fecha as portas para o pecado, para mentira, para a mentira, para impureza, para a impureza, na minha mente, no meu coração, na minha vida. na minha vida. Retira da minha vida Retira da minha vida as pessoas erradas, as pessoas as erradas, oportunidades erradas, as oportunidades erradas, tudo que me afasta de ti. tudo que me afasta de Eu ti. quero te obedecer. Eu quero te Eu obedecer. quero viver o teu kairós totalmente, Deus. Eu quero viver o teu kairós totalmente, Deus. Quando eu não conseguir caminhar, E quando eu não conseguir caminhar, por favor, me arrasta, por favor, me me arrasta, leva no colo, me leva no colo. não me deixe perder Não me deixe perder tudo que o Senhor preparou para mim, Pai. tudo que o Senhor preparou para mim, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de E Jesus. restaura minha casa, E restaura a minha e casa. liberta minha família, E liberta a minha e família. faz esse tempo novo acontecer E faz esse tempo novo acontecer na vida dos meus. na vida dos meus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A minha família está protegida A minha família está pelo protegida preciosíssimo sangue de Cristo. pelo preciosíssimo sangue de Cristo. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo chamado que o Senhor faz a cada um de nós.
a te seguir. Sim, somos fracos, olhamos para nós e vemos que não temos condição muitas vezes de te seguir, de corresponder, mas o Senhor nos sustenta com a tua graça. O Senhor vem em auxílio das nossas fraquezas. Eu sinto que nesse momento o Senhor está visitando muitas pessoas que estavam se sentindo muito cansadas. Aqui em casa, um cansaço na mente, o Senhor está tocando você. Pessoas também decepcionadas, não aconteceu o que você esperava nesse final de ano, nesse começo de ano. O Senhor está curando o seu coração. Uma mulher chamada Angélica, o Senhor está tocando nesse momento, trazendo cura para o coração. Uma pessoa que você perdeu a sua esposa. Por mais que você entenda, você aceite o que Deus... Esse momento, né? Você sente uma dor, uma tristeza muito grande. O Senhor está curando o seu coração. Pessoas muito cansadas com os filhos. Tem sido tão difícil. Uma luta tão grande com seus filhos na sua casa. O Senhor está curando, trazendo libertação e salvação a você nesse momento. Pessoas também que estão com os pensamentos muito confusos, bagunçados, é uma bagunça na sua mente. O Espírito Santo está colocando em ordem a sua mente, tirando da sua mente pensamentos confusos, agitados, pensamentos até de morte, de autodestruição. Eu sinto o Espírito Santo também acalmando muitos corações. Pessoas que estavam se sentindo perdidas e confusas, o Espírito Santo está trazendo paz. E você, diante de uma situação muito difícil na sua saúde, na sua família, nas suas finanças, esse mês está tão difícil, o Senhor te diz: confia, eu cuido de você, eu vou abrir a porta certa na hora certa. Confia no meu amor. Você que cometeu graves pecados, o Senhor está te levantando e dizendo: eu te darei a graça. Luta, se afasta das pessoas erradas, busque as pessoas certas que serão instrumentos meus na tua vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz o Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que refazeis as nossas forças pelos vossos sacramentos, nós vos pedimos a graça de vos servir por uma vida que vos seja agradável. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode se sentar um momentinho, para ter alguns avisos. Quero agradecer todas as caravanas que vieram, o pessoal de Juazeiro do Norte também que está por aí. Deus abençoe. O nome não estava aqui no meu papel, mas me avisaram aqui na hora da comunhão: padre, estamos aqui. 52 pessoas, né? Muito bom. Os outros também que estão aqui, que não foram ditos, né? Sempre quando chegar tem que ir lá atrás no santuário falar para eles que eles colocam o nome para o padre sempre saudar, né? Gente, um convite. Nesta quinta-feira, olá você de Barretos, São Paulo e região, interior de São Paulo. Nesta quinta-feira eu estarei em Barretos, na mini basílica Nossa Senhora Aparecida, presidindo a missa no Cerco de Jericó. Nesta quinta, 15 de janeiro, em Barretos. Você de toda a região, faça sua caravana, venha com a sua família, vai ser lindo demais. Barretos, nesta quinta, dia 15 de janeiro, 7h15 da noite, Basílica Nossa Senhora, mini Basílica Nossa Senhora Aparecida. Qualquer dúvida, digita na internet, Padre Adriano Zandoná, Barretos, 15 de janeiro, que tem todas as informações, tá certo? Olha só, também quero convidar você que está aqui, que está em casa. Vamos peregrinar juntos nesse ano. A Canção Nova, gente, nós fazemos sempre peregrinações, que são momentos profundos de evangelização, momentos de encontro com Deus. Lá, eu vou como diretor espiritual, rezando as missas todos os dias, atendendo as confissões. A gente tem momentos de oração, é muito legal. Também é um momento cultural, um momento de descanso, e é uma forma de ajudar a Canção Nova, ajudar o projeto da M-Almas, que mantém todo o sistema Canção Nova de comunicação, que é uma TV, rádio, internet, que evangelizam 24 horas por dia, sem propagandas comerciais. É a doação do povo, são iniciativas como as peregrinações que ajudam. Então, nesse ano eu vou conduzir 2 peregrinações junto com a Obra de Maria, que é uma comunidade católica também, são consagrados, missionários. A primeira é em maio, saindo logo depois do Dia das Mães. Então a senhora vai poder comer aquele bolo, que tomara que não seja a senhora que faça, porque é Dia das Mães, que a sua nora vai lá fazer para ti, né? Ou alguém, a senhora vai poder comer o bolo, vai poder estar com seus filhos. Então, se eu não me engano, na segunda ou na terça, após o Dia das Mães, a gente sai, maio, para Japão e Singapura. Nós vamos conhecer as histórias dos mártires do Oriente,
né, de São Francisco Xavier, tantos que evangelizaram lá e que edificam muito a nossa fé. Histórias muito bonitas e muito edificantes, sobretudo de martírios pela fé cristã. E vai ser também cultural, vai ser muito legal. Essa peregrinação já está quase fechando. Eu não gosto de peregrinações muito grandes, é difícil de cuidar, né? Eu gosto de ser um pastor bem perto das ovelhas. Então acho que faltam 3 ou 4 pessoas para fechar. Se você tem interesse, liga agora para a Obra de Maria ou no horário comercial, que é a comunidade que trabalha com a Canção Nova, 0 operadora 12 31 86 20 55. 12 31 86 20 55. Esse telefone também é o WhatsApp, né? Que está fechando essa peregrinação já. E eu vou conduzir uma segunda peregrinação em outubro. Inclusive o Orlando Júnior vai comigo para o Japão, né? Está ficando até com o olhinho puxado já, vocês estão vendo? Vai comigo para o Japão. Japão e Singapura, né, Orlando? Se Deus quiser. E em outubro, saída, se eu não me engano, é 14 de outubro ou 12, 14 de outubro justamente. Não lembro se é 14, se é 6, é comecinho de outubro. Eu vou conduzir outra peregrinação que nós vamos a Medjugorje, onde Nossa Senhora ainda continua aparecendo. Vamos à Alemanha, à República Tcheca e eu não lembro se é Hungria, justamente. Hungria, Alemanha, República Tcheca e Medjugorje. Também outubro, comecinho de outubro, essa está aberta, mas não deixa para depois, que quando chega ali uns 30, 35 pessoas, eu já peço para fechar. Eu já fui com grupos muito grandes, é muito ruim que você não consegue dar atenção. Então, como eu disse, eu gosto de ser um pastor que sente as ovelhas de perto, né? Então, eu prefiro com grupos menores. Então, você liga, já se informa, já garante o seu lugar. A Obra de Maria facilita muito, né? Muitas condições facilitadas que você pode já se informar. E, como eu disse, a evangelização é ajudar a Canção Nova também, tá certo? Convite feito, então, maio, Japão e Singapura, outubro, República Tcheca, Hungria, Alemanha e Medjugorje. Medjugorje eu já fui, é fantástico. As aparições, a mensagem de Nossa Senhora ainda continua toda semana, é muito bonito, muito forte mesmo. Então é isso, vamos ficar em pé. O Padre vai abençoar você. Último convite, você dos Estados Unidos, eu estarei em Hartford, no estado de Connecticut, dia 31 de janeiro agora e 1º de fevereiro, pregando um retiro. Você que é brasileiro, que mora lá, que tem família por lá, em Hartford, no estado de Connecticut, 31 de janeiro e 1 de fevereiro, que é sábado e domingo, o encontro para as famílias. Entre em contato lá também, só digitar na internet que você tem as informações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre os objetos de cunho devocional que vós apresentais, sobre vossas famílias, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acreditando no Kairos, no tempo de Deus, no novo de Deus que se cumpre na nossa vida, vamos em paz, desejando uns aos outros a paz de Cristo. Ele, o Senhor, nos acompanha. Graças a Deus.